meus amores, graça e paz, boa tarde. Estamos aqui para começarmos mais uma devocional. Que estejamos em atitude de oração, não é? Para que Deus fale ao nosso coração e que a mensagem dele seja enviada. E que vocês aprendam um pouco mais da palavra do nosso Deus. E que possamos hoje conhecer mais de Deus tão grande que a gente serve, não é? Esse mês, o mês de agosto, nós falamos de Deus, quem é Deus, como é Deus, e estamos encerrando mais um mês para a glória do Senhor. E vamos dar uma recapitulada, né, de como foi as aulas desse mês e também aprendermos mais um pouco. Próximo mês a gente está começando com mais um tema. O tema será quem é Jesus, como é Jesus. Olha que coisa maravilhosa a gente conhecer um pouco mais do Deus que nós servimos, não é? Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. Quem não pegou a Bíblia ainda, corre lá e pega a Bíblia para que possamos falar um pouco do nosso Deus, não é? E sabemos que tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina é baseado na palavra do Senhor. Nada que a gente fala aqui, nada que a gente ensina é de qualquer maneira, é baseado na palavra do Senhor. E nós temos essa preocupação para que vocês aprendam o que é correto diante de Deus, né? Então hoje o nosso tema é Deus grandão. Mas antes de começar a falar sobre o Deus grandão que a gente já vem falando, eu quero recapitular com vocês um pouco das aulas anteriores, não é? Na primeira aula foi falado com tia Branca sobre eu sou o Deus que sou. O tema foi eu sou o Deus que sou, né? Deus eterno, ele sempre existiu. Deus não foi criado por ninguém, ele está desde o princípio da criação. Então Deus ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu. Então é o Deus que sou, ele é infinito e eterno, ou seja, ele vive para sempre e ele não tem fim, ele não teve princípio e nem fim, ele é eterno, ele está desde o princípio da criação. E Deus foi Deus que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou a nós, que somos os seres humanos. Então Deus ele é o Deus Deus de todas as coisas, não é? O segundo domingo foi a aula que eu dei, que foi o Deus que tudo pode. Eu ensinei para vocês, né, os atributos de Deus. Tem os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus comunicou para a gente. Ele compartilhou com a gente alguns atributos, não é? O amor, a bondade, a sabedoria, entre outros. Mas existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só ele tem. E eu citei os 3 atributos incomunicáveis, que é Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O que é o onisciente? O onisciente é aquele que sabe de todas as coisas. É aquele Deus que ele conhece todas as coisas, conhece a nossa mente. Ele é o único que pode ler a nossa mente. Não adianta a gente pensar em alguma coisa e achar que ninguém sabe. Talvez a sua mãe, o papai, ou a mamãe, ou aquele amiguinho mais próximo não sabe o que você pensa. Mas Deus, ele sabe, né? O Deus onipotente, ele pode tudo. É o Deus que pode todas as coisas. É só a gente olhar para a criação e ver quão maravilhosa é a criação de Deus e sabermos que Deus pode todas as coisas. A gente olhar o mar, a gente chegar ali na praia e olhar aquela praia infinita, aquela coisa tão linda e saber que foi Deus que criou. Olhar para o céu e ver as estrelas, saber que foi Deus que fez. É um Deus que pode todas as coisas. Ele também pode fazer o que ele quiser na minha e na sua vida, porque ele é um Deus que pode tudo o que ele quiser. Não existe nada que Deus não pode. Assim disse Jó, quando ele se comunicou ali com Deus, ele disse: bem saber que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então tudo, crianças, é tudo. Deus pode todas as coisas. Então tudo que a gente precisa, a gente pode conversar com Deus porque ele pode. Então isso é o atributo da onipotência de Deus. Eu falei da onisciência, que sabe todas as coisas, a onipotência, que Deus pode tudo, e a onipresença. Ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo e está aí com vocês também, porque ele é onipresente. Quando a gente faz alguma coisa de errado, dá vontade de se esconder ali debaixo da cama, achando que ninguém vai nos ver. Pois é, papai e mamãe podem não ver, mas Deus, ele vê, porque ele vê
e está conosco em todo o tempo. Então Deus ele é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então na aula 3, tia Ariane falou sobre um Deus vivo. Nós não cremos num Deus que fica lá paradinho numa estátua, sem se mexer, sem falar, sem ouvir, e quando cai no chão quebra. Não. A gente crê num Deus que ele é vivo. Ele é vivo, ele vive conosco, está no nosso coração. Então Deus ele nos ouve quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente adora. Ele nos ouve, ele é um Deus vivo, nós podemos nos comunicar com ele através da oração. E ele nos atende. Apesar de ser um Deus tão grande e tão maravilhoso, ele nos atende, ele nos ama. Ele está próximo de nós. Quando Deus criou o mundo, criou as árvores, criou os animais, criou as plantas frutíferas, ele fez tudo isso pensando em nós, no nosso bem-estar, para nos dar o melhor, não é? Então nós cremos no Deus poderoso e ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer o tempo todo se relacionar com nós, porque ele é um Deus que ele é vivo, ele não morre, ele é eterno e é infinito. E na aula passada, tia Branca ensinou que Deus é Pai. Quando Deus nos criou, ele nos criou para sermos filhos dele. Olha que coisa maravilhosa. Apesar de ser um Deus tão grande, tão maravilhoso, ele nos criou para sermos filhos dele. E ele quer que a gente esteja próximo dele. Não pense que Deus está lá no céu, simplesmente no seu trono, despreocupado com o que acontece aqui na terra. Não. Deus, ele quer estar próximo de nós. Ele quer estar juntinho de nós. Ele quer estar no nosso dia a dia, ouvindo as nossas orações, recebendo os nossos louvores. Porque ele nos criou para sermos filhos dele. E nos criou para termos intimidade com ele. Para que possamos orar, ouvir a sua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Porque Deus, ele fala conosco. Através do nosso coração, através de uma outra pessoa que ele pode usar do jeito que ele quer. Porque é aquilo que eu já falei para você, Deus ele pode todas as coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema Deus grandão. Um Deus grande que tudo pode, não é? Vamos ver o que é que diz lá em Salmo 145, versículo 3. Vamos lá. Quem não pegou sua Bíblia, bota pausa aí no vídeo, corre lá para pegar a Bíblia, tá bom? Salmos 145, versículo 3. Vamos ver o que é que diz. Diz assim, Salmo capítulo 145, versículo 3, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Nós, com a nossa mente limitada, nós não podemos ter ideia da grandeza de Deus. Deus, ele é muito, muito, muito grande. E ele vive para que possamos adorá-lo, para que possamos engrandecer, porque só ele é digno de ser louvado, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. Ele não é qualquer Deus, como eu falei para vocês, um Deus que fica ali numa estátua, que a qualquer momento pode cair e quebrar. Nosso Deus, ele é infinito, ele não tem fim, não é? Então, vamos lá ver também o que é que diz Salmos 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Vamos ver o que é que diz? Me acompanha aí através da Bíblia. Leiam a Bíblia, peguem suas Bíblias, tenham o hábito de folhear a Bíblia, conhecer, para que a gente possa ter o hábito de conhecer a palavra de Deus, porque a gente só conhece a Deus através da sua palavra. Então, Salmo 19, versículo 1, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Que é aquilo, né, crianças, que eu disse para vocês, que Deus ele criou todas as coisas. E que se nós queremos ver Deus de alguma forma, é só olharmos para a natureza. Você olha para o céu e vê como o céu é lindo. Se você olhar para o céu à noite, a quantidade de estrelas que tem no céu. E a palavra de Deus diz que ele conhece cada uma das estrelas. Vamos ver o que é que diz lá em Salmos 147, 4. Salmos 147, versículo 4. O que é que diz? Vamos ver. Deus, Salmos diz assim: Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Imagine que Deus ele conhece cada uma das estrelas e conta cada uma e sabe o nome de cada uma delas.
Vocês têm ideia de quantas estrelas tem no céu? É incontável. Incontável. Nós vivemos na Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia, chama-se Via Láctea. Na nossa Via Láctea existe cerca de 100 bilhões de estrelas. Na nossa Via Láctea existe centenas de 100 bilhões de estrelas. E no universo existe 170 bilhões de galáxias. Nós vivemos em uma galáxia que se chama Via Láctea. Na nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas e no universo tem cerca de 170 milhões de galáxias. Sabe quantas estrelas tem nisso tudo? Certamente muitos zeros aí, que é incontável. E Deus, ele sabe o nome de cada uma delas, ele conta cada uma delas. Veja como Deus é um Deus grande e maravilhoso. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Quando Deus criou, veja como Deus é grande. Quando Deus criou o mundo, ele criou pensando em nós, no nosso bem-estar. E quando ele criou o sol, ele sabia que o sol, ele seria importante para nós. O sol, ele nos dá calor, nos dá energia, faz com que a gente produza vitamina D. Então, quando ele criou o sol, ele criou o mar, criou tudo pensando em nós, porque é um Deus grande. Vocês sabem o tamanho da distância que é. Se a gente fosse pegar um avião para ir para o sol, se fosse possível que a gente fosse para o sol de avião, a gente levaria 21 anos para chegar no sol. Veja como o nosso universo, ele é grande. A nossa galáxia, ela é grande. E nós vivemos em uma de 170 bilhões. Veja como o nosso Deus é grande, como ele fez tudo muito grandioso. Tudo está no controle das mãos de Deus. Nada sai do seu controle. E não pense que Deus está lá no céu, no seu trono, sentadinho, olhando para a gente, pensando... Não, Deus está nos nossos corações. Deus está próximo de nós. E Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Esse Deus grande e maravilhoso, Ele pode todas as coisas, todas as coisas. Vamos lá ver em Romanos 1:20, o que é que diz Romanos 1:20. Romanos 1 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens, por isso, indesculpáveis. Deus está desde o princípio de todas as coisas, e tudo isso que eu falei para vocês foi criado por Deus, para que possamos adorar o Senhor. Deus nos criou para sermos íntimos dele. E ele está em nós, a gente precisa acreditar e confiar que temos um Deus grande e que pode todas as coisas. Quando a gente tem aquele problema que a gente pensa que não pode ser resolvido, isso é impossível de ser resolvido, o que eu vou fazer? A gente tem que lembrar que temos um Deus grande, que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou as estrelas, que criou o Sol, que é a maior estrela que tem, e é a estrela mais próxima da Terra, e que Deus criou para que possamos ter vida, não é? E que possamos viver diante dele, para que possamos adorar o Senhor. Então, se você tem algum problema que você acha que não pode resolver, Deus, ele pode. E ele pode todas as coisas. Eu tenho um exemplo para trazer para vocês, sabe de quem? De uma história muito conhecida. É da história de Davi. Quem é que conhece o rei Davi? Rei Davi, aquele que foi ungido por Samuel. Lembra de Samuel? Que a gente contou a história de Samuel. Quando Samuel foi para a casa de Jessé, que é o pai de Davi, Deus disse: vá lá e você vai escolher um dos filhos de Jessé. Eu vou lhe orientar. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Lembra que eu falei que Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e ele é onipotente, que ele pode todas as coisas. Então, ele conhece o nosso coração, é o único que conhece o nosso coração. Então, quando Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e que ia escolher um de seus filhos, Deus já sabia qual seria o filho que ia escolher, porque Deus já vinha preparando Davi. Então, Davi foi lá e foi escolhido por Samuel, por Deus, para ser ungido rei de Israel.
Então tudo isso aqui foi propósito de Deus. Mas quem esperava que Davi, que era o pastor de ovelhas, ele não era grande, ele não era forte, ele não era o mais inteligente, estava lá no cantinho lá, no pasto, quando ele foi escolhido para ser ungido. E até o seu próprio pai ficou surpresa, porque não foi os outros filhos. Então aqui, ó, Samuel ungindo Davi. E logo em seguida, né, existia um grande gigante, né, que desafiava o povo de Deus. Ele desafiava o povo de Deus, ele ria, dizia assim: eu quero ver se vocês vão mandar alguém aqui para me derrubar. Eu duvido que vocês conseguem. Não tem ninguém que consiga me derrubar, porque ele era grande, ele era forte. Mas Davi, que era temente a Deus, temia o Senhor, era fiel ao Senhor, disse: eu vou. E aqui, ó, o rei Saul colocou nele a armadura dele, emprestou sua armadura, mas ele colocou, ficou tão grande que nem coube em Davi. E tão pequenininho que Davi era. Ele disse: não precisa não, eu vou com minha própria roupa e não precisa dessa armadura tão pesada assim, porque ele sabia que Deus, o Deus grande, um Deus que pode todas as coisas, ele poderia fazer o que ele quisesse. Então Deus já tinha treinado aqui Davi, ó. Davi ele matou um leão, Davi ele matou um urso para defender as suas ovelhas. Isso aqui já foi Deus treinando, porque Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus sabia que Davi ia passar por essa provação, mas que Davi seria vitorioso, porque o Deus que a gente serve é um Deus grande. Então olha aqui, ó, o tamanho de Davi e o tamanho de Golias. O tamanho de Davi e o tamanho de Golias. Golias estava aqui, ó, todo com sua armadura, com sua lança, com seu escudo, pronto para pegar Davi. Quando Golias viu Davi, disse: você por acaso eu sou cães para vocês mandarem um menino com pedras? Ele ficou revoltado, achando, ele se sentiu humilhado, indigno, chateado, porque Davi era tão pequeno e foi quem foi mandado para derrotar ele. Mas Davi disse: você pode vir com espadas, mas eu vou em nome de Deus, o Deus dos exércitos. Então Davi foi lá, girou a sua funda, a sua pedrinha atingiu a testa do gigante, o gigante caiu. E logo que o gigante caiu, Davi pegou sua espada, ó, e cortou a sua cabeça. Foi assim que o gigante morreu. A pedrinha imobilizou o gigante e Davi foi lá, ó, cortou a sua cabeça e mostrou que Deus é Deus e que a gente não pode subestimar. Nós servimos a um Deus grande que pode todas as coisas. A gente não pode subestimar o nosso Deus. Se a gente tem algum problema, um gigante assim, ó, do tamanho de Golias, nós temos um Deus maior ainda, que pode todas as coisas. Então esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente ama, é o Deus que devemos adorar. E aqui está, ó, Golias caído e Davi vitorioso diante de Deus, mostrando para o povo que Deus é Deus. E que Deus ele nos ajuda, que Deus ele nos orienta, e que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, que podemos confiar em Deus assim como Davi também confiou. E se temos algum problema, alguma situação que a gente se entristece, temos que acreditar que temos um Deus que pode derrotar gigantes, que conta as estrelas do céu, que dá nome às estrelas, que conhece cada um de nós, que está conosco em todo o tempo, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e que Deus é um Deus grande. Temos que acreditar que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus também diz que a gente tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele teve fé, ele acreditou no Deus que a gente serve. Ele sabia que não era um Deus qualquer, era um Deus que ele estava com ele. Por isso que ele falou: eu venho em nome do Deus dos exércitos, que é um Deus que luta por nós. É um Deus que pode todas as coisas, assim como a gente tem aprendido esse mês. Então eu espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido da grandeza do nosso Deus, que é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus fiel, um Deus tremendo, que nos escuta, que nos entende, que nos orienta.
E mesmo quando estamos tristes e angustiados, querendo nos esconder do mundo, Deus ele está conosco e nós podemos nos comunicar com Ele através da oração. E Ele nos ouve, porque Ele pode todas as coisas. E creiam, Ele está conosco em todo o tempo, porque o nosso Deus é um Deus grandão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos oriente e que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Bom, agora a gente vai ouvir o versículo cantado, que é o versículo desse mês, que é o versículo tema desse mês que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, a quem eu louvarei, é o Deus do meu Pai, e eu te exaltarei. Êxodo 15, 2. Vamos ouvir com tia Branca esse hino cantado, que vocês aprendam e decorem, para que a palavra de Deus fique bem fixada nos nossos corações, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe cada um, e não esqueça, eu vou fazer perguntas daqui a pouco, tá certo? Olá, crianças, boa tarde, graça e paz. Hora da memorização do versículo, vamos lá? O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu louvarei, é o Deus de meu Pai, eu exaltarei. Êxodo 15, 2, Êxodo 15, 2, Êxodo 15, 2, Êxodo 15, 2. Espero que vocês tenham aprendido. Um beijo e até a próxima!